Olá, boa tarde a todos e todas novamente. Para quem não estava aqui, eu sou Luciana Alcântara, assistente social do INCA, e eu vim representando o trabalho que foi comentado, né, o título já foi apresentado, é sobre transplante de medula óssea no Instituto Nacional de Câncer, e é desdobramento da dissertação de mestrado, e ele é um desdobramento da dissertação de mestrado da Priscila Bezerra, que é discente do INCA. Então, um dos objetivos, né, hoje, com a exposição desse trabalho, é mostrar um pouco da realidade do transplante de medula óssea no nosso instituto. O nosso instituto conta hoje com uma unidade específica, que é o CEMO, é o Centro de Transplante de Medula Óssea. O INCA, só para fazer uma breve apresentação, é um hospital que tem 5 unidades. Então, no prédio do HC1, que é a unidade do Hospital do Câncer 1, nós temos a maioria das especialidades, e nesse mesmo prédio nós temos o serviço de transplante de medula óssea, que fica localizado no 7º andar. Ou seja, num hospital inteiro, com 11 andares, o CEMO, ele detém, né, um espaço no 7º andar para a realização dos transplantes, e há muita procura. Né, nós atendemos adultos, adolescentes, crianças, e eu posso falar pela minha realidade, hoje na oncologia pediátrica, né, nós encaminhamos muitos pacientes para o transplante de medula óssea, que é realizado tanto no CEMO, que é a nossa unidade, quanto em outras unidades, em São Paulo, por exemplo. E, assim, uma das dificuldades que nós temos em relação a esse procedimento, que é considerado um procedimento invasivo, é justamente a mudança no modo de vida dos usuários, porque são usuários que, na verdade, têm no transplante uma perspectiva de cura dessa doença, né? Muitas vezes o paciente ele já foi submetido a uma série de procedimentos, como quimioterapia, radioterapia, ele já esgotou todas as possibilidades, vamos dizer assim, dentro daquela perspectiva lógica de atendimento, e o transplante vem como uma alternativa, mas uma alternativa invasiva. Por quê? Porque o transplante nada mais é do que essa possibilidade de cura. Mas para que essa possibilidade de cura possa ser possível, esse paciente ele vai ter que ter um modo de vida que atenda a essa perspectiva. Por exemplo, é interessante que esse paciente tenha condições salubres, né? Ele tenha salubridade na sua residência por conta da realização do procedimento. É interessante que o hospital possa contar com parceiros, com uma intersetorialidade, que muitas vezes não acontece. Então, por exemplo, nós temos hoje casas de apoio próximo ao hospital, que fornecem a possibilidade de permanência dos pais, da criança, e, no caso dos adultos, hotéis, né? Nós estamos restabelecendo a possibilidade de pacientes permanecerem em um hotel próximo do INCA, mas, assim, ainda é uma realidade dependente, extremamente dependente do terceiro setor. Então, nas 3 casas de apoio que nós temos voltadas a crianças no Rio de Janeiro, as 3 são mantidas pelo terceiro setor. Não é uma iniciativa da política pública. Então, muitas vezes, no hospital público, em que você faz um atendimento geral em oncologia, você precisa encaminhar crianças, adolescentes e adultos para a unidade do terceiro setor, como se fossem uma extensão do hospital. E, muitas vezes, é essa lógica invertida do SUS que a Priscila trabalhou na dissertação dela. Ela foi orientada pela professora Ana Maria Vasconcelos, ela é professora da UERJ de Serviço Social, e a ideia de trazer essa lógica invertida é justamente para nós pensarmos, nós refletirmos por que o paciente que, teoricamente, com um diagnóstico precoce, teria possibilidade de um tratamento curativo, tem que, automaticamente, esgotadas todas essas possibilidades de atendimento, ter no transplante a sua única perspectiva. E exatamente pensando no quão invasivo é o transplante. Então, nós não temos hoje, né, eu poderia trazer aqui dados, informações sobre o Instituto, mas a realidade dos nossos pacientes é uma realidade socioeconômica extremamente desfavorável. Na pediatria hoje, por exemplo, eu atendo crianças e adolescentes que eu poderia considerar que em torno de 85% sequer tem
o dinheiro da passagem para chegar ao Instituto. Então, nós contamos com as casas de apoio, nós contamos com o INCA voluntário, que é o voluntariado que dá suporte ao INCA e fornece bolsas de alimentos, fraldas, auxílio transporte, que é um valor em dinheiro para o paciente e sua família, para eles se deslocarem até o hospital. Mas, assim, para além disso, qual a política pública que nós temos hoje visando e considerando a realidade extremamente desfavorável desses pacientes? Nós não temos. O BPC hoje, que é o benefício de prestação continuada no Brasil, no valor de um salário mínimo voltado a pessoas com deficiência, idosos acima de 65 anos, que não tenham condições de prover sua subsistência. Muitas vezes, a solicitação desse benefício, ela fica em análise por um longo período. E mesmo estando em análise por um longo período, não há uma certeza, uma segurança de que esse paciente vai receber esse benefício. Então, trazendo para a realidade do transplante, um paciente que foi submetido a um procedimento tão invasivo, contar com o BPC, que é um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, sem a certeza de recebê-lo, porque hoje nós temos um déficit de profissionais gritante no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, e que esse déficit ele tem colaborado para que os técnicos que avaliam os processos demorem nessa análise. Muitas vezes, eu inclusive participei recentemente do Fórum de Oncologia Pediátrica no Brasil, e nesse fórum nós tivemos a possibilidade de ouvir uma das representantes do INSS trazendo um pouco dessa dificuldade, porque há uma fila nacional de avaliação dos pedidos. Então, nada mais justo que, nesse contexto de transplante, de oncologia, tanto pediátrica quanto oncologia adulto, nós tenhamos um grande número de processos e de judicialização da saúde. Nós temos hoje uma realidade extremamente marcada por isso, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas eu sei que o tempo é curto. Você ainda tem 3 minutos. 3 minutos? Então, ok. Então, para concluir, para controlar melhor esse tempo, eu gostaria de trazer para vocês o exemplo de um paciente nosso. Ele tinha 18 anos, por questões de ética e sigilo, não vou revelar o nome, mas ele, com 18 anos, passou, desde os 14, ele foi identificado com um câncer e passou por todos os procedimentos possíveis em relação à quimio, radioterapia. E ele, na verdade, teve que ser submetido ao transplante, esgotadas todas essas possibilidades. E ele recusava a realização desse procedimento. Ele recusava, ele nos atendimentos dizia, olha, não quero, é um procedimento invasivo, eu vou mudar toda a minha rotina de vida, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas, eu quero viver. Isso ficou muito marcado na fala dele, eu quero viver. E ele foi submetido ao transplante e pouco tempo depois ele veio a óbito. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque não é a realidade só desse paciente, é a realidade de muitos pacientes que aguardam na fila e que muitas vezes até desistem do procedimento, consideram que o procedimento vai trazer uma mudança tão geral de vida que seria melhor não fazê-lo e considerar a perspectiva da doença conforme ela for se encaminhando, sem a realização do procedimento. É isso.